Tá no agro, pessoal! Chegou o momento em que você se informa sobre o agronegócio. Começo com a previsão do tempo. No entorno sul de Brasília, o tempo virou, o tempo seco deu lugar para a chuva. Nessa terça-feira, deve haver sol com aumento de nuvens de manhã e possibilidade de mais chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima fica em 18 e a máxima nos 26 graus. A umidade relativa do ar fica entre 37% e 74%. Vamos com as cotações do mercado. O boi gordo vale R$ 294,50 arroba preço à vista em Goiás. O feijão carioca está sendo vendido a R$ 250 a saca em Irecê, na Bahia. O leite está custando R$ 1,97 o litro na Praça de Catalão, Goiás. Olha só, nós vamos falar aqui sobre 4 dicas para livrar a propriedade dos amigos ouvintes dos escorpiões. Segundo o Instituto Butantan, os escorpiões são responsáveis pelo maior número de acidentes dentre todos os animais peçonhentos no Brasil. Além disso, nós estamos na época em que podem ocorrer mais incidentes devido ao clima chuvoso e quente, que é ideal para a proliferação desse animal. De hábitos noturnos, os escorpiões costumam viver sob troncos, cascas de árvores, pedras, fendas de rochas, buracos no solo e principalmente em locais em que há acúmulo de lixo, entulho e materiais de construção. Quando se sentem ameaçados, eles têm como tática de defesa a inoculação de veneno através do seu ferrão. As espécies que mais causam acidentes são o escorpião amarelo e o escorpião marrom. Nós vamos falar aqui algumas dicas para combater a infestação de escorpiões aí na sua propriedade. Preste bastante atenção porque é muito importante. A primeira dica tem a ver com a vedação de ambientes. Para evitar que esses animais consigam adentrar ambientes domésticos ou de trabalho, é necessário fechar pequenas frestas que podem servir de entrada. Faça isso das seguintes formas. Coloque telas sobre os ralos. Também instale rodo de vedação nas portas. Coloque protetor em pontos de tomada e telefone. Lacre as frestas das paredes ou chão. Instale telas nas aberturas de ventilação e mantenha fossas sépticas bem vedadas. Segunda dica importante, são os hábitos de higiene. A adoção de hábitos de limpeza também impede a chegada dos escorpiões em sua propriedade, uma vez que eles habitam áreas úmidas e de mato alto. Veja o que é indicado para uma melhor higiene. Primeiro, mantenha seu quintal cuidado e limpo. Não acumule entulhos no local. Não junte lixo, pois atrai baratas, que é um dos alimentos de escorpiões. Apare a grama de seu jardim. Higienize bebedouros e também os comedouros dos animais. Não deixe as sobras de comida na cozinha. Faça a poda de folhagens, arbustos e trepadeiras perto de paredes e muros, para evitar que virem esconderijos dos escorpiões. Terceiro aspecto importante é a atenção contínua. Mesmo com a vedação e higienização de ambientes, algumas práticas ajudam a minimizar o risco de se levar uma picada de escorpião. Veja aqui quais são. Cuidado com locais pequenos e escondidos, como armários e o espaço sob o colchão, que são esconderijos costumeiros. Averigue roupas e sapatos antes de se vestir. Feche as portas e janelas assim que escurecer, pois escorpiões saem para buscar alimentos ao anoitecer. Agora eu vou falar aqui sobre a quarta dica, que é uma das mais importantes para você. É usar o ambiente a seu favor. É possível usar esse próprio local que você vive para inibir a presença dos escorpiões. Veja aqui algumas medidas que podem ser úteis. Plantar alfazema
e lavanda no jardim ou em vasos pela propriedade. Isso reforça o combate aos peçonhentos, uma vez que essas plantas atuam como repelentes naturais de escorpiões. Também elimine focos de acúmulo de água, pois escorpiões entram em casas em busca de água. Canela em pó é um repelente natural de escorpiões que você pode espalhar também pela sua casa. Corujas, pequenos macacos, uquati, lagartos, sapos e gansos são predadores naturais dos escorpiões. Se você morar numa região com esses animais, mantenha-os ali perto, de forma livre e natural, nas redondezas ali da sua casa. Não faça queimadas em terrenos baldios, pois isso desaloja os escorpiões e os faz circular à procura de novas moradias. Bom, se nós seguirmos esses cuidados, vamos minimizar a ocorrência em nossas residências, em nossas propriedades ou áreas de trabalho dos escorpiões. Agora, em caso de sofrer envenenamento por escorpião, não demore, procure atendimento médico o mais rápido possível. Olha só, a primeira etapa da campanha nacional de vacinação dos rebanhos contra a febre aftosa de 2021 começa no dia 1º de maio e vai se estender ao longo do mês. Nessa etapa deverão ser vacinados bovinos e bubalinos de todas as idades, para a maioria dos estados brasileiros, conforme o calendário nacional de vacinação. Ao todo, espera-se imunizar cerca de 170 milhões de animais, informa o Ministério da Agricultura. Se você desejar, poderá ouvir novamente este podcast pelo Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, também no Instagram, Facebook e YouTube. Se está no agro, está no Destaca Agro.